Alô, amigos, esse é o canal RK Coritiba e vamos para a entrevista do técnico Mozart após a derrota para o Remo. Veja o que ele falou. Eu fico chateado pelo resultado, assim, mas sob o meu comando foi o nosso melhor jogo disparado, assim. Infelizmente, uma escapada que o Remo deu, eles fizeram o gol. O Pedro Rocha vive um momento especial, né? Porque ele pegou uma vez na bola, fez um gol. Mas assim, nós tivemos o domínio total do jogo nos dois tempos, na minha opinião. E finalizamos praticamente 3 vezes mais que eles. O goleiro provavelmente foi o melhor em campo deles. Nós tivemos um controle bem grande assim do jogo. Eu lamento nós temos tomado o gol no último lance do primeiro tempo. Então, mas enfim, o que eu vou falar dos meus jogadores? Eles tentaram, correram, produziram, criaram. Nós dominamos o jogo. E eu acredito muito em desempenho. Então, quando você joga dessa forma, te dá uma perspectiva muito grande e você ganha muito mais do que perde dessa forma. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu sou prova viva disso, né? Quando você tem esse tipo de desempenho, você vai brigar na parte de cima, eu não tenho a menor dúvida. Mozart, claro, o desempenho vai te dar confiança agora para uma sequência de campeonato. Já tem um jogo em casa contra o Operário. Mas que peso que tem, assim, ficar 2 rodadas sem vencer, né? Zero. A Série B e a necessidade que te traz de conquistar uma vitória mais rápido possível. Zero. Prova disso que nós viemos aqui e fizemos o nosso jogo com coragem, buscando o gol o tempo todo. E aí demonstra que é um time corajoso, que tem um jeito de jogar e nós vamos seguir dessa forma. É um campeonato difícil, é um campeonato duro, equilibrado. Porém, dessa forma, eu tenho certeza que nós vamos conquistar as vitórias. Então, eu acredito muito nessa forma de jogar. E aí tem que exaltar o que os jogadores fizeram, que eles fizeram um jogaço. Só que, infelizmente, nós vivemos num país que a única coisa que é suficiente é o resultado. E eu não vou mudar isso, é cultural isso. Então, está tudo certo para mim. Mas eu acredito muito em desempenho para ter resultado. Então, quando a gente tem desempenho, você está sempre mais próximo de vencer. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar, buscando sempre ter desempenho e aí, de consequência, vencer. Mas eu acredito que assim você vence muito mais do que perde. Como é que você vê esse próximo jogo em casa, né, contra o Operário? Depois de 2 adversários, até o Novo Horizontino circunstancialmente pela expulsão, mas que jogaram muito fechados. Eu lembro que lá no Paranaense, quando vocês enfrentaram o Operário, você falou que era diferente, né, dos times que jogam na Série B, que eles às vezes adiantam um pouco mais o time, você está esperando isso, é uma situação diferente da que foi encontrada até agora para esse jogo? Então, assim, o Operário tem um jeito bem específico de jogar, é um jogo que criou-se uma rivalidade grande, né, regional. E aí eu venho até pedir um voto de confiança do nosso torcedor para eles virem em grande número, né? E eu entendo o torcedor, a dor dele, esse tipo de derrota é óbvio que dói, mas eu acredito que eles tenham gostado da nossa equipe hoje. E aí eu peço que eles compareçam no nosso estádio no sábado às 4 horas da tarde, porque nós vamos precisar do apoio deles. E é um jogo importante, duro, que vai ser decidido novamente nos detalhes. Eu lamento de verdade, porque eu sabia que o contra-ataque do Remo era um contra-ataque muito rápido, com o Janderson e com o Pedro Rocha. Infelizmente, nós acabamos tomando o gol dessa forma. Então, é a única coisa que eu lamento. Porque assim, no restante, eu fico bastante orgulhoso do que os jogadores fizeram hoje. Apesar de ter perdido o jogo, infelizmente, o resultado a gente não controla. Porém, o que a gente produz, o que nós produzimos hoje, me dá uma perspectiva muito grande para frente. Moza, boa noite. Saulo Zaire, Rádio Clube do Pará. Por tudo que você falou e a gente viu ainda há pouco, é o tipo do jogo que te dá a convicção que o Coritiba vai brigar ali no G4, vai sempre ser protagonista, dentro, fora de casa. E eu queria também, se você permite, saber a tua opinião aí sobre o novo Mangueirão, né, esse palco aí da Série B, como você foi tratado aqui em Belém. Fala do Coritiba e desse teu desempenho, faltando apenas o resultado. Boa noite. Boa noite. Nós acreditamos nisso, né? É óbvio que quando você produz como nós produzimos hoje, você precisa necessariamente ser mais efetivo. Fazer os gols com as chances que foram criadas. Mas nós vamos buscar sempre desempenho atrelado sempre a resultado, é óbvio, né? Então, e dentro da nossa casa, nós precisamos produzir tanto quanto nós produzimos hoje, porém sem conceder
ou praticamente tentar não conceder nada, mas hoje nós concedemos muito pouco também ao adversário. E o Remo em casa é muito forte, né? Prova disso ganhou do América, que tem hoje 9 pontos. O Remo ainda é um dos invictos na competição, então nós sabíamos que o jogo ia ser muito duro aqui, porém nós tivemos um desempenho para vencer. Infelizmente, uma escapada do adversário, eles foram felizes na finalização. E o Pedro Rocha é um jogador talvez ao nível da categoria. Dificilmente você consegue acertar um chute daquele de primeira, né, da forma que foi, enfim. E aí tem que dar os méritos para ele. Mas nós fizemos um jogo para vencer, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acredito que todos vocês concordem comigo. Em relação ao estádio, assim, sem palavras. O estádio realmente, assim, e eu espero que o Paysandu também mande os jogos aqui, né? Então, assim, e nós sempre somos muito bem tratados aqui, né? Então, assim, e os dois times são bem tradicionais aqui, a torcida comparece, enfim, fizeram uma festa bonita. A gente sai só chateado pelo resultado, porém, pelo desempenho, eu saio bastante satisfeito. Boa noite, Moza. Luiz Antônio Pinto aqui da Rádio Liberal. Você com uma experiência muito grande na Série B, há anos disputando e treinando times, conseguiu acesso ano passado com o Mirassol. Para você, com toda essa experiência, o que está faltando para o Coritiba engrenar nessa Série B? Vence, mas vence apertado, empata em casa e perde fora. O que falta? É um aprimoramento técnico já ganhamos maior. fora também. Sim, mas apertado, né, de certa forma. Então, o que está faltando para o Coritiba ganhar bem, por um placar um pouco mais largo e engrenar na Série B? No jogo de hoje faltou os gols. Assim, nós criamos bastante chance. Eu acredito que o goleiro tenha sido melhor em campo pelo lado do Remo, né? Então, nós criamos bastante chance, falta nós sermos mais efetivos e eu espero que a gente seja mais efetivo a partir do próximo jogo.